Então agora vamos ver uma regra mais precisa do que a regra trapezoidal, que é a regra mais simples que há. Uma regra que a gente nunca esquece, porque basta recorrer à fórmula da área do trapézio, que a gente já relembra como é que funciona a regra. Mas é uma regra muito pouco precisa. Então agora a gente vai dar um salto em termos de precisão com a regra de Simpson repetida. Na verdade, a primeira regra de Simpson repetida. Ainda vamos ver a segunda. Muito bem. Então agora a gente tem no formato simples que adaptar um polinômio do segundo grau a 3 pontos. Então eu tenho aqui uma figura fictícia, certo? Onde eu tenho uma curva interpoladora que passa pelos 3 pontos. O primeiro ponto é x0. O segundo ponto, x1 igual a x0 mais h. E o terceiro ponto, x2 igual a x0 mais 2h. Lembrando que h é o espaçamento da minha malha. Então, aplicando novamente a fórmula de Lagrange aqui ao nosso problema, eu vou ter um polinômio do segundo grau dado por f de x0, x menos x1, x menos x2, vezes menos h, que é x0 menos x1, menos 2h, que é x0 menos x2. Depois f de x1, que multiplica x menos x0, x menos x2, x1 menos x0 no denominador nada mais é do que h, e x1 menos x2 nada mais é do que menos h. A mesma coisa eu faço para a terceira função, L2 de x, ou seja, que está multiplicada por f de x2, x menos x0, x menos x1, x2 menos x0 é 2h, x2 menos x1 é h. Portanto, f de x0 sobre 2h2, x menos x1, x menos x2, menos, por conta desse menos h2 do denominador aqui, certo? Menos f de x1 sobre h ao quadrado, x menos x0, x menos x2, f de x2 sobre 2h2, x menos x0, x menos x1. Como eu já sei que eu tenho que integrar para descobrir quais são os meus coeficientes da função, então eu vou fazer esta transformação. X menos x0 igual a z vezes h. Logo, x é x0 mais EH e dx é h dz, certo? Logo, x menos x1 é x0 mais EH menos x1, x0 menos x1 é menos h, portanto, x menos x1 é z menos 1h e x menos x2, z menos 2h. Eu introduzo aqui estas funções, lembrando que aqui eu tinha f de x0 sobre 2h2, só que x menos x0 é zh, x menos x2, z menos 2h, já sobra um h ao quadrado aqui, com o h dz, dx igual a h dz, sobra um h ao cubo, por isso corta com h ao quadrado e sobra um h aqui fora em todos eles, antes que vocês perguntem. Então, a minha fórmula final para dar a área dessa figura aqui é igual a h sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. Portanto, os meus multiplicadores são 1/3, 4/3 e 1/3. Por quê?
Porque a integral de 0 a 2 de z menos 1, z menos 2 dz é 2 terços. Integral de 0 a 2 de z menos 2 dz é menos 4 terços. E integral de 0 a 2 de z menos 1 dz é 2 terços. Portanto, substituindo na fórmula original, dá de fato que os multiplicadores da regra de Simpson são 1 terço, 4 terços e 1 terço. Só que tradicionalmente se isola aqui do lado de fora h sobre 3. Na forma repetida, observe que quando eu emendo uma área com a outra, esse índice da extremidade vai duplicar. Portanto, o primeiro não duplica, porque ele está sozinho lá no extremo. O último também não duplica, porque ele está sozinho no outro extremo. Portanto, os multiplicadores são, fora o h sobre 3 aqui fora, são 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, e sempre o penúltimo é 4. Então, repare, o primeiro é sempre 1, o último é sempre 1. E no meio eu tenho uma sequência de 4 e 2. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. E o penúltimo é sempre 4 também. O primeiro e o segundo, 1, 4. E o penúltimo e o último, 4 e 1. Porque observe que o 4 fica aqui no meio. Portanto, eu não posso jamais ter um penúltimo número aqui igual a 2, porque o 2 resulta da soma de uma fronteira com a outra. Perfeito? Então esses são os meus multiplicadores, também são super fáceis de serem memorizados. É só lembrar que aqui fora resta sempre um h sobre 3, certo? E dentro uma sequência de 4 e 2. Então, uma observação muito importante. Ao repetir a regra para determinar uma área, um momento de inércia, um valor de uma integral qualquer, o número de espaçamentos tem que ser sempre par, o que resulta em um número ímpar de pontos. Não dá para ter um número ímpar de espaçamentos ou par de pontos. Por quê? Porque se a regra sem repetir envolve 3 termos, 3 pontos, eu sempre vou poder juntar mais 2, porque o do meio está replicado com a área anterior. Então, por isso eu sempre tenho 3, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 pontos. Portanto, eu sempre tenho um número ímpar de pontos. Ao passo que o número de espaçamentos é igual ao número de pontos menos 1, portanto, o número de espaçamentos é sempre par. E o número de pontos, portanto, é sempre ímpar. Isto está destacado aqui nesse slide, logo aqui ao princípio dele. E o erro é proporcional a, esse símbolo alfa aqui indica proporcionalidade, uma constante de proporcionalidade, é h² sobre 180 vezes b menos a. Onde b menos a, lembrem, são os extremos de integração. Se for integral de 0 a 10, b menos a igual a 10. Integral de 2 a 5, b menos a igual a 3, e assim sucessivamente. Então vejamos aqui este exemplo, que é o mesmo da regra trapezoidal. Vocês lembrem lá que foi cometido um erro. Não foi um erro muito grande, mas foi um erro considerável. Certo? Lá nós tínhamos 10 espaçamentos, aqui teremos apenas 4, para que vocês vejam que essa regra é suficientemente mais precisa do que a trapezoidal. E temos 5 pontos, satisfazendo o requisito inicial aqui que a gente falou. Então, um número ímpar de pontos e um número par de espaçamentos. Então, vejamos aqui, temos que começar no 0 e acabar no 1. 1 menos 0 sobre 4, 0,25. Portanto, o meu espaçamento da minha malha é 0,25.
Então, eu tenho 0, 0,25, meio, 0,75 e 1. A próxima coluna são os valores de f de x. Como o meu integrando é composto por e elevado a x dx, então, aqui são os valores de e elevado a x, e elevado a 0,1, e elevado a 0,25, e elevado a meio, e elevado a 0,75, e elevado a 1. E os multiplicadores da regra de Simpson. Por isso, abreviei assim: 1, 4, 2, 4, 1. Primeiro é sempre 1, o último é sempre 1. Depois eu tenho uma sequência de 4 e 2, onde o segundo é sempre 4 e o penúltimo é sempre 4. Certo? Então, muito bem. Essa outra coluna aqui resulta do multiplicador vezes o valor da função. Por isso eu marquei aqui com esse símbolo multi, essa abreviatura multi. Então, 1 vezes 1, 1,2840 vezes 4, 1,6487 vezes 2 e assim sucessivamente. Depois eu obtenho essa soma aqui embaixo. Certo? Então, o valor da minha integral depende dessa soma. Então, eu fiz essa soma aqui, somatório dessas multiplicações, o multiplicador de Simpson, vezes f de x dá 20,6198, multiplicado por h sobre 3 me dá 1,7183, que com 5 algarismos significativos é exatamente o valor da integral exata, portanto, com 5 algarismos não há erro. Certo? Então, vamos ver quanto me daria aqui a proporcionalidade do erro, entrando nessa formulação aqui, que me dá a proporcionalidade do erro, não me dá o erro, correto? Então, meu B menos A é igual a 1, o meu H, espaçamento da malha, é 0,25, portanto, o meu erro é proporcional a 0,25 elevado à quarta sobre 180, que dá, esse aqui é um erro absoluto, não é um erro percentual, certo? Então, ele dá 2,2 vezes 10 a menos 5. Como esse é um limitante, é muito provável que o meu erro esteja além da quinta casa, que foi o que aconteceu. Aliás, além da quarta casa em diante, ou na quarta casa, né? Então isso aqui seria na quarta casa, certo? Na quinta, aliás. Na quinta casa, que não aparece aqui porque eu tenho 5 algarismos e 4 casas decimais. Por isso, meu erro é ilusoriamente nulo com 5 algarismos, para que a gente veja que a regra de Simpson ela é bem mais precisa já do que a regra trapezoidal. E esta foi a primeira regra de Simpson.